pouquinho, tá? Eu não vou me jogar no chão hoje, não. Ah! Vamos lá, vou começar. Eu mesmo. Eu vou começar a rir. Vai logo! Olha só, eu lembro que nós vivíamos muito bem no interior e tal, num lugar pequeno, um bairro pequeno, e morávamos de frente para um rio. Porra, da luta atrapalhou. E meu pai era um cara muito tranquilo, sabe? Com mais subir na cadeira. Ih, aê, garoto! Boa, tá perfeita essa. Na cadeira, Perfeita! onde eu me sinto mais honesto. Isso aí. Vai cair aí, hein? Meu Deus do céu. Vai cair, hein? Ah, é levinho. Com essa E eu bota aí. lembro que nós vivíamos muito bem. A vida era tranquila, nós éramos muito pobres, mas a vida era tranquila. E meu pai era muito calmo, muito tranquilo, muito bem e tal. Só que eu não lembro de nada disso, eu convivi muito pouco com ele. Convivi entre aspas, né? Porque eu ainda convivi hoje. Só que foi tudo muito esquisito. E eu fiquei sabendo disso. Que meu pai era tranquilo e odeio por amigos, por parentes, porque eu não tive tanto contato assim na possibilidade depois. Ele era tão calmo que não era ele que brigava com a gente quando a gente fazia algo, era minha mãe. E a minha mãe era terrível. Ah, O tempo passou, gente. Aí meu pai teve uma ideia. E essa foi a desgraça da minha família. Tudo começou no dia em que meu pai decidiu mandar construir para ele uma canoa. Quando ela encontrou, ela ficou revoltada, gritou, esbravejou e pensou: o que esse cara está querendo agora? Sedentário, não faz um exercício físico, não faz nada, e agora decide fazer uma canoa? Para quê? Um sedentário vai me colocar agora para deixar as fotos, as caras? Não é possível. E a minha mãe ficou revoltada com isso, mas deixou. O tempo passou, não falamos mais disso muito e tal, até que a desgraça toda, a desgraça toda aconteceu. Tô prestando, tá gravando. Em que a canoa ficou pronta. Aí todos nós saímos, né? Meu pai foi primeiro, minha mãe esbravejou. Você vai, Ih, rapaz, vai. mas você fica e você não volta. Ela falou pra ele, e ele saiu, o pessoal acabou. E nós fomos atrás dele. Minha mãe foi também. Até que meu pai entrou na canoa e me chamou. Eu olhei pra minha mãe com medo, né? Pensei assim, agora que a gente vai me destruir. E eu falava, então pô, quero ir. Aí ele foi. Quer dizer, eu fui, né? Eu fui. Me aproximei do meu pai, ele me deu a bênção e eu falei: pai, me deixe no Senhor. Me deixe só um instantinho, gente. A música tá muito alta. Eu pedi idiota, assim. Pô, Matheus, tá separando áudio aqui, ó. Abaixa a puta aí, Matheus. Você consumiu? Não, Matheus. Tá. Boa, que Já sei. E eu me aproximei do meu pai e falei: pai, me leve no Senhor. E ele disse que não, com a cabeça, me deu a bênção e me afastou. Meu pai entrou no rio e ficou ali. Só que não foi pro meio, o rio foi pra longe, nós perdemos de vista. Aí eu parei e pensei. Meu pai foi embora. Eu nunca mais vou vê-lo. Só que depois ele voltou. Mas voltou a ficar à vista. Ele não voltou à terra física. Meu pai ficava longe dentro daquela canoa e eu não entendi nada. O tempo passou. O primeiro dia passou. O segundo dia passou. A primeira semana passou. E ninguém entendeu nada. Não, mas... Dá um ventilador. Ventilador também. Peraí, rapidinho. Liga o ventilador, por favor. Pô, tá atrapalhando aqui a cena. Pô. Ah, ferra, meu irmão. Você quieto aí. Aí, ô, quer chegar agora, quer mandar? Todos nós aqui pegamos um horário e não estamos com um calor terrível. Por quê?
Vai, continua, não dá atenção não, senhor. A maior parte da turma, depois falou que tem que desligar. Isso aí, senhor. Então, por favor, ficar desligado, porque nós não temos com calor. Então, tempo, porque nós não chegamos agora, tá bom? Continua, Então, senhor. chega, daqui a pouco o calor vai passar. Tem essa cadeira aqui? Primeiro dia passou, o segundo, terceiro. E meu pai simplesmente não voltava para casa. E todos nós começamos a achar aquilo estranho. Como assim? Por que ele está fazendo isso? Aí parentes distantes. Parentes distantes surgiram e tal, fizemos reuniões de família, tudo para que chegássemos a uma conclusão. A conclusão do porquê meu pai, perfeito, está fazendo aquilo. O tempo passou, gente, passou uma semana, 2, 3 semanas, 3 meses. E meu pai no Rio, dentro da canoa, vivo. Nós chamamos vários, chamamos todos, tentaram se aproximar do meu pai no barco, mas sempre que alguém se aproximava, ele corria. E aquilo já estava consumindo a minha família. Nós não vivíamos mais bem por conta da escolha do meu pai. O tempo passou. O primeiro ano passou. Meu pai, o terceiro ano, o quarto, o quinto. 10 anos se passaram. Meu pai pai dele. Não é o pai dele não, animal. É a história. Acabou? Mas aí eu parava, Perfeito! Sem mais. Quem meu pai vai Acho fazer? perfeita essa agora. De cara. É de jeito, eu pensei. Tem gente. Como que meu pai vai suportar aquilo? Pedaços de árvore passando, animais mortos. Como que meu pai vai sobreviver às cheias do rio? E mesmo assim, depois de anos, ele permanecia vivo. Só que eu tenho que contar um segredo. Desde o início, eu fiquei preocupado com o que meu pai comeria. Aí eu passei a roubar um pouco de comida e colocar numa pedra, longe de onde o bicho pudesse alcançar, para que meu pai comesse. Eu fiz isso desde o primeiro dia. No primeiro dia eu coloquei isso. Eu falei, pai, buscar aqui de longe, acenei. Meu filho, né? Só me vacinando. No dia seguinte eu voltei, a comida já estava lá, mas faltava uma parte. Eu pensei, meu pai comeu alguma coisa. Mas mesmo assim eu não achava que fosse suficiente para alguém sobreviver. E eu passei a fazer isso todos os dias. Depois de muitos anos, eu descobri que a minha mãe sabia. E ela me tratava de deixar uma comida fácil, mantimentos fáceis para eu levar para o meu pai. Minha irmã casou. Teve filhos. Até que ela sentiu vontade de mostrar o neto ao meu pai. E ela se vestiu muito bem, com o vestido do próprio casamento, que era simples, mas era bonito. Levou a criança até essa pedra, onde eu coloquei o alimento, e meu pai levantou a criança, meu pai disse, e meu pai simplesmente não apareceu. Depois de muito tempo, esperando. Ela chorou, foi embora, se mudou para outra cidade. Minha mãe foi com ela para outra cidade depois. Meu irmão também foi embora. E eu fiquei aqui, sozinho, durante toda a minha vida. Não casei, não tive filhos, nem nada. Simplesmente vivi em função do meu pai. Só que eu já tinha o peso da idade. Já estava sentindo o peso da idade e tal. Eu bati. E doenças que a idade traz. Aí eu parei de dizer, gente, se eu sou assim, ainda pai. Quis falar as coisas ao sol. E é bem mais velho do que eu. Mesmo depois dos 40 anos, meu pai continua vivo. Que morrer. Sacrificado, sabe? Eu quero pela vida. Chora, Web. Até que eu parei sem poder, não. Isso tem que acabar. Eu não aguento mais, eu suporto.
Eu me sinto culpado. Eu nunca saí dessa cidade e dessa casa para cuidar do meu pai, porque eu me sinto culpado pela escolha dele, mas eu não tenho culpa de nada. Meu pai simplesmente decidiu construir uma canoa, foi pro Rio, e a coisa simplesmente aconteceu, mas eu não tenho culpa, e mesmo assim eu sentia culpa. Isso me impedia de viver a minha vida. A minha vida parou desde que meu pai tomou essa decisão. Até que eu decidi um dia ir lá com a família. Revoltado já, e eu falei, pai! Ih, caralho.